Olá, meus queridos. Hoje estarei aqui na disciplina de análise instrumental. Faremos então uma revisão e estaremos vendo a parte introdutória de Anin 1. Pensando então em termos da química analítica, ela envolve o quê? Separação, a identificação e a determinação das quantidades relativas dos componentes de uma amostra, por intermédio de quê? Da quantificação desse componente em determinada matriz de interesse. Então, se a gente for dividir, então, fazer a classificação dos métodos analíticos, né? A análise qualitativa, ela está associada ao quê? À identificação de alguma substância de interesse, né? Enquanto que a análise quantitativa, ela será relacionada ao quê? Alguma informação numérica relacionada à quantidade de cada componente. Então, a análise quantitativa ela é feita por intermédio de massa ou volume, como vocês podem ver aqui nas figuras apresentadas no slide. E aí chegamos à análise instrumental, né? Foco aqui da nossa disciplina, que vai utilizar o quê? Alguma propriedade para realizar uma determinação tanto qualitativa quanto quantitativa. A única diferença é que você vai utilizar um instrumento para fazer a medição. Bom, pensando um pouquinho agora aqui nas nossas unidades de concentração, né? Nós usávamos muito ppm, né? Parte por milhão. No momento, essa nomenclatura ela está obsoleta. Então, se a gente for pensar no que era a ppm, que é a relação massa por massa, né, também era chamada de ppm ponderal, as unidades que a gente mais utiliza agora é o micrograma por grama, o miligrama por quilograma e o nanograma por miligrama. Se a gente for pensar em massa por volume, a gente utiliza miligrama por litro, micrograma por ml, nanograma por microlitro. Ou seja, X partes, né, de um determinado soluto em 10 a 6 partes daquela solução. Da mesma forma, o ppb, né, que também está obsoleto, que era parte por bilhão, será X partes do soluto por 10 a nona partes de solução. Então, a gente pode ver alguns aqui muito utilizados, tanto massa por massa quanto massa por volume. Igualmente o PPT, parte por trilhão, então seria X partes por 10 a 12 partes. Da mesma forma, massa por massa ou massa por volume. Bom, pensando então aqui em fator de diluição, né, utilizaremos muito essa parte de fator de diluição, por quê? Porque quando recebemos uma amostra, não é esta amostra que vai direto para o equipamento, então ocorre o quê? Uma preparação dessa amostra, né? Seja uma extração, seja apenas uma diluição, enfim, uma pré-concentração. Então, a gente recebe a amostra, neste caso aqui, recebemos a amostra, está no frasquinho aqui, nós vamos retirar uma alíquota e passar para o balão volumétrico. Então, vamos ver aqui. Eu quero determinar a concentração de um analito em uma determinada amostra, sabendo-se o quê? Então, a concentração final na análise é 3,76 vezes 10 a menos 4 mol por litro. O volume da minha alíquota é 250 microlitros, ou seja, eu tirei 250 microlitros com esta micropipeta, e o volume final do meu balão é de 100 mililitros. Bom, então, para eu saber qual é a concentração do analito nessa amostra, o que eu primeiro preciso fazer? Então, vamos pensar aqui, ó. Primeira coisa é eu pensar em fator de diluição. Então, veja bem, nós pegamos 250 microlitros e avolumamos para 100 ml.
Ou seja, temos que utilizar na mesma ordem, né? Então, passando para ml, nós temos 0,25, e a relação que nós temos é que nós fizemos uma diluição em 400 vezes. Eu coloquei 0,25 e avolumei para 100 ml, ou seja, 100 divididos por 0,25. Então, se eu tenho um fator de diluição de 400, o que eu concluo? Que a minha concentração final ela será esta aqui, corrigida pelo fator de diluição, ou seja, minha concentração, então, do analito nessa amostra, ela será 1,50 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Agora, pensando aqui no uso de fator de concentração. Então, naquele momento lá, nós tínhamos uma amostra e nós diluímos aquela amostra. Agora, nós temos uma amostra e nós queremos concentrar essa amostra, ou seja, fazer uma pré-concentração da amostra. Então, veja bem o que nós temos aqui. Ó. Um frasco com uma amostra, nós temos uma pipeta volumétrica, aqui nós temos um aparato para evaporação dessa amostra, ou seja, ela vai concentrar aqui nesse balão, certo? E depois eu vou transferir para um balão volumétrico. Então, vamos lá. Eu quero determinar a concentração de um analito numa determinada amostra. Sabendo-se o quê? A concentração final é 9,77 vezes 10 a menos 4 mol por litro. O volume que eu peguei da alíquota de 100 ml, então eu peguei 100 ml aqui com essa alíquota, e o meu balão final é de 25 ml, ou seja, eu entrei com 100 ml e no final eu evaporei aqui, ou seja, eu pré-concentrei, e no final eu tive um volume de 25 ml. Então, o que eu tenho que pensar? Primeira coisa é que eu saí de 100 e cheguei a 25. Ou seja, eu tenho um fator de concentração ali de 4 vezes, certo? E a concentração desse analito, ela será o quê, então? A minha concentração encontrada, certo? Divididos por 4. Ou seja, eu tenho aqui a concentração de 2,44 vezes 10 a menos 4. Agora, a gente pensando aqui no uso de fator de diluição em diluições sucessivas. Isso é muito comum de acontecer. Então, nós temos aqui uma amostra, ela era sólida, ou seja, tem uma massa. Eu solubilizei e avolumei aqui, ou seja, tem uma solução aqui de 100 ml. Desta solução, eu tirei uma alíquota com auxílio de uma micropipeta, avolumei para 100 ml novamente. Depois daqui, eu retirei uma alíquota de 25 ml e avolumei, transformando isso numa solução C. Primeira coisa que a gente tem que ler aqui no enunciado. Então, eu tenho aqui que a concentração final é de 1,77 miligramas por litro e o volume deste balão aqui final é de 50 ml. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é o quê? Qual foi o fator de diluição em cada etapa? Então, vamos lá. Fator de diluição na primeira etapa, ou seja, 2.500 microlitros, em ml eu tenho 2,5. Eu avolumei para 100, então eu passei 2,5 ml para 100 ml. Ou seja, eu tenho um fator de diluição de 40. Daqui, eu tirei 25 e avolumei para 50, ou seja, eu tenho um fator de diluição de 2. E agora, eu tenho 2 fatores de diluição. Para fazer essa conta, como é que eu chego ao fator de diluição final? Será a multiplicação do primeiro vezes o segundo. E neste caso, para encontrar a concentração nesse balão, eu multiplico pela concentração final, que é 1,77. Ou seja, eu chego que a minha concentração no balão 1 é 141,6 miligramas por litro. Só que eu tenho ali a massa que eu pesei, não é isso? E eu quero saber
o teor do analito. Teor do analito é nesta unidade de concentração? Não. Essa unidade de concentração eu tenho que 141,6 miligramas está para quê? Para 1000 ml. O teor eu faço em quê? Em 100. Então, em 100 ml, eu tenho a massa do analito, que me dá aqui 14,16 miligramas. Só que a massa original que eu pesei foi quanto? 50 miligramas. Então, 50 miligramas, se tudo isso aqui fosse o meu analito, seria 100%. No entanto, eu encontrei de analito quanto? 14,16. E aí eu chego que o teor, ele é 28,3. Agora, a gente pensando aqui, como é que a gente faz o cálculo para a diluição? Então, olha, eu tenho uma solução mãe aqui, que a concentração dela é 500 miligramas por litro. Eu tenho aqui, eu quero a concentração em cada balão, respectivamente, de 5, de 10, de 15, de 20 e de 25 miligramas por litro. Em que volume de balão? Em 25 ml. Então, eu chego que qual é o volume de alíquota que eu preciso retirar dessa solução mãe. Ou seja, eu saí de 500 miligramas por litro, quero chegar a 5 miligramas por litro, sendo que o meu volume final é de 25 ml. Bom, então nós vamos pegar os dados, não é isso? Fazendo um demonstrativo de cálculo aqui. Então, se a gente for ver, eu tenho aqui, ó, concentração inicial vezes volume inicial. Isso é igual a concentração final vezes volume final. Ou seja, 500 concentração inicial vezes o volume inicial, é o que eu quero saber. Igual a concentração final, neste primeiro caso, 5. Volume final, 25. E aí eu faço a minha conta aqui e eu encontro que eu preciso de 0,25 ml num balão de 25 para eu chegar à concentração de 5,00 mg por litro. Faço a mesma coisa para os demais e encontro os respectivos volumes de alíquota para essa análise. Bom, e para que nós fizemos, né, aqueles cálculos para chegar naquelas concentrações, aqueles 5 balões? Né? Nós estamos visando fazer uma curva de calibração ou uma curva analítica. Para isso, então, conceitos básicos, né, de correlação e de regressão, teremos que ver. Então, quando se usam métodos instrumentais, primeiro, a gente precisa calibrar um instrumento às vezes. Então, a gente pode fazer uma curva de calibração. Frequentemente, os instrumentos, eles usando uma série de amostras, então, naquele caso, a gente pegou de uma mãe, né, uma solução mãe, fizemos várias diluições, ou seja, nós ficamos com concentrações conhecidas de algum padrão, né, de alguma substância de interesse. Cada uma em uma concentração diferente e conhecida do analito, que foi o que acabamos de fazer naqueles balões. Isso nós chamamos de curva de calibração externa. Né? Aqui vocês conseguem visualizar nesse gráfico, né, uma curva, ela será sempre aqui a resposta do equipamento, então, dependendo da grandeza, dependendo do tipo de instrumento, a gente vai ter um sinal diferente, versus a concentração aqui da solução padrão, tá? Neste caso aqui, a gente consegue ver os pontos bem alinhados, né? Provavelmente tendo uma relação linear, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Dois procedimentos estatísticos, então, eles devem ser aplicados a essas curvas. Então, primeiro é verificar se o gráfico é linear ou não é. Ou seja,
você vai ver se ele obedece uma linearidade. E o outro seria encontrar a melhor reta ou a melhor curva que passa pelos pontos. Para verificar, então, se existe ou não uma relação linear entre as variáveis, a gente utiliza o coeficiente de correlação, que é o Rzinho. Isso a gente consegue observar pelo cálculo na calculadora, direto. E se a gente for fazer pelo Excel, o valor que sai é o coeficiente de determinação, que é o R², que tirando a raiz, nós chegamos ao R, esse Rzinho. Aqui, obviamente, temos a equação, caso queiram calcular na mão, né? E esse valor de R, ele deve ser mais ou menos 1. Para quê? Para a gente ter a confiabilidade dos nossos resultados. Aqui, então, vocês conseguem observar nesses gráficos, nesses 4 gráficos, né? Quando nós temos uma relação de mais 1, né? Uma relação de menos 1, ou seja, os dois aqui são lineares, só que um crescente e o outro decrescente. Aqui, quando nós não temos essa relação, vocês estão vendo? Então, o R tende a 0 e da mesma forma aqui. Então, quanto mais próximo de mais ou menos 1, maior a probabilidade que existe uma relação linear entre os eixos x e y. Os valores de R, então, eles tendem a 0, eles vão indicar que x e y não estão linearmente correlacionados. E o que vem a ser, então, a regressão linear? Ela vai determinar a melhor reta que passa pelos pontos experimentais. Isso é a regressão linear, ou, como nós chamamos, o método dos mínimos quadrados. A equação, então, da linha da reta ela é y igual a mais bx. Dependendo de literatura, pode ser y igual a b mais ax, ou y é igual a b mais mx. Então, assim, isso depende muito das variáveis utilizadas. Neste caso aqui, a gente vê que o coeficiente, a inclinação da reta é o b, ou seja, é o nosso coeficiente angular. O que intercepta o eixo do x é o a, é o nosso coeficiente linear, e nós temos o eixo y, que é a variável dependente, ou seja, a resposta do equipamento, e o eixo x é a variável independente, que é a concentração da nossa solução padrão. Aqui, da mesma forma, a maneira que nós podemos calcular o nosso coeficiente angular. Então, aqui, olha, pela curva, nós podemos verificar aonde o eixo y está sendo interceptada essa curva. Neste caso aqui, é o nosso coeficiente linear, que numa equação y igual a a mais bx, ele é o a. E nós tendo aqui, nós observando a nossa curva, vendo o ângulo desta curva, né? Nós teremos que calcular o coeficiente angular, ou seja, nós temos que ver o ângulo que essa curva forma. Fazendo aqui um triângulo, nós temos o quê? Esse ângulo aqui, como é que nós podemos determinar, já que nós temos o eixo y e o eixo x? Então, vamos trazer para cá. A tangente desse ângulo vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Justamente o quê? O y. E quem é o cateto adjacente? O x. Então, se eu quiser saber esse ponto aqui, por exemplo, eu vou ver a variação que nós vamos ter, ou seja, o ΔY pelo ΔX. Aqui é mais um exemplo. Então, se nós tivermos alguns valores aqui, tanto de concentração quanto de sinal, né? Aqui nós temos como calcular o R, coeficiente de correlação, e no computador nós temos como inserir esses valores e chegar a uma equação, ou fazendo manualmente por intermédio dos cálculos.
Pelo computador, então, a gente chega aqui a uma melhor reta, nós chegamos a ver os coeficientes linear e angular, o nosso R, e aí nós chegamos à equação. Obviamente, existem erros, né, nos coeficientes, tanto na inclinação no angular quanto no linear, e nós temos meios de calcular o desvio padrão, tanto da inclinação quanto da intersecção, por intermédio de equações. Então, aqui eu trago para você algumas equações, mas dependendo do programa utilizado, isso já é calculado automaticamente. Então, traçando a curva aqui, essas concentrações foram aquelas que nós calculamos naqueles 5 balões. Aqui a resposta do equipamento em relação a cada leitura de cada balão, ou seja, relação direta com a concentração. Aqui nós colocamos os pontos numa curva e traçamos a melhor reta, ou seja, fizemos a curva analítica ou de calibração. Aqui é uma demonstrativa. Nós temos um vídeo em especial mostrando essa regressão linear, tanto no Excel quanto na calculadora. E aqui eu trago os parâmetros encontrados, a equação da reta, coeficiente angular, o linear, o nosso R², que é o de determinação, e o Rzinho, que é o de correlação.